O IBGE divulgou nesses últimos dias o PIB de 2007 e, junto com o PIB de 2007, o que representa a participação de cada estado da federação. O IBGE diz que 34% do PIB nacional está concentrado em São Paulo. São Paulo detém 34% do PIB nacional. Quando ele olha e divulga o PIB de 2007, houve um aumento com relação às divulgações anteriores. O PIB nacional cresceu 6,1%, se falava em 5,4%. Na verdade, foi maior o crescimento do país em 2007. E São Paulo cresceu 7,4%. Quer dizer, nós tivemos um crescimento de São Paulo muito maior do que a média nacional. Alguns dizem que isso demonstra a concentração da riqueza em poucos estados. É verdadeiro. Nós temos um país desigual. Nós temos um país com regiões ricas, regiões pobres, regiões um pouco mais desenvolvidas. Quer dizer, nós não temos um Brasil igual. E essas desigualdades têm que ser enfrentadas, e enfrentadas com programas claros de governo. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos dois Rio Grandes, o Rio Grande da metade norte e o Rio Grande da metade sul. Dentro da metade norte tem uma região noroeste que ela não acompanha o crescimento do restante da metade norte do estado. Quando governador, o que nós fizemos para enfrentar esse problema? Procuramos mudar o Fundopem, fazendo com que o Fundopem, que é um instrumento para atrair empresas, dando incentivo fiscal às empresas que se instalarem aqui, ou ampliarem as suas instalações, nós mudamos o Fundopem, fazendo que com o Integrar RS se desse mais incentivo para aqueles que se instalassem em regiões menos desenvolvidas. E nós levamos muitas empresas para as regiões menos desenvolvidas do estado. Criamos o Polo Naval em Rio Grande, criamos o Polo Florestal na metade sul do estado, criamos o Polo da Indústria Láctea na região noroeste do estado. Então, foram movimentos, utilizando o Banrisul, utilizando o BRDE, utilizando incentivo fiscal para fortalecer o crescimento das regiões menos desenvolvidas do estado. Alguns acham, e tem governadores que acham, que a guerra fiscal é o caminho, que o incentivo fiscal por incentivo fiscal seja a única forma de atrair investimentos para as regiões menos desenvolvidas. Já foi o caminho, não é mais. A guerra fiscal hoje é predatória, ela chegou ao limite. Nós temos que barrar um pouco essa guerra fiscal, e a única forma de fazer isso é exatamente votando uma reforma tributária que está no Congresso Nacional e que por falta de vontade política não é votada, e essa reforma tributária ela determina uma mudança da origem para o destino na cobrança do ICMS que vai frear a guerra fiscal. Então, esta mudança na forma de cobrar o ICMS é a forma de frear a guerra fiscal. Isso significa que os estados menos desenvolvidos não vão ter condições de se desenvolver? Não. Junto com esta mudança no ICMS, existe um fundo de desenvolvimento regional, um forte, poderoso fundo de desenvolvimento regional que vai permitir o investimento em regiões menos desenvolvidas. Então, tem que ter política de governo, tem que ter definição clara de como tu pode desenvolver as regiões menos desenvolvidas do Brasil, como tu pode desenvolver as regiões menos desenvolvidas do estado, e eu estou falando em país, estou falando no estado do Rio Grande do Sul. Nós, no governo, fizemos isso e acreditamos que no Brasil isto também pode ser feito. Nós estamos alertando no espaço, na nossa web TV e também na nossa newsletter, e já há algumas semanas estamos dizendo que é muito perigoso, muito ruim para o país esta valorização excessiva do real, a valorização excessiva da nossa moeda. Se nós olharmos o que os chineses estão fazendo, eles estão ganhando competitividade em cima da desvalorização do yuan. E nós não estamos nem falando em um real muito desvalorizado. O que nós entendemos é que o real está excessivamente valorizado. Excessivamente valorizado, ele tira a competitividade das nossas empresas que exportam. Excessivamente valorizado, ele faz com que o produto importado entre com menor custo no Brasil. A resposta e esses números que a gente tem aí já demonstram o problema e o crescimento desse problema. Se nós olharmos o que aconteceu no último trimestre, 19% de tudo que é consumido no Brasil vem de fora. É importado. Quer dizer, este percentual cresceu, é maior do que era.
as importações estão aumentando, as exportações estão diminuindo. Se nós continuarmos com a valorização excessiva do real, nós vamos ter em 2010 muito menos exportação, muito mais importação e déficit na balança comercial. É bom lembrar que os superávites que tivemos na balança comercial, o fato de exportarmos mais do que importamos, é que fizeram com que o Brasil tivesse essas reservas que tem hoje, que foi o grande colchão, o excelente colchão que deu segurança para o país no momento da crise. Então, o déficit na balança comercial é preocupante e nós estamos caminhando para déficit na balança comercial, pelo aumento das importações e redução das exportações. A gente tem que lembrar que para cada $1 bilhão que o Brasil exporta, são 50 a 60 mil empregos gerados. Para cada $1 bilhão exportado pelo país, nós temos a geração de 50 a 60 mil empregos. Então, quanto menos nós exportarmos, menos empregos são gerados aqui. Quanto mais nós importarmos, mais empregos são gerados lá fora. Esta questão preocupa. Se estamos vivendo um momento muito bom da economia brasileira, se nós estamos aí com indicadores macroeconômicos todos positivos, se o Brasil está crescendo e vai crescer muito mais nos próximos meses, se nós temos pela frente aí todos esses fatores como Copa de 2014, Olimpíada de 2016, investimentos do pré-sal e mesmo o bom momento que vive a economia hoje, que nos dão esta segurança de um crescimento maior, nós temos que cuidar que uma questão como essa, de uma moeda muito valorizada, pode ser um fator de desequilíbrio desta situação tão positiva e que nós pretendemos e gostaríamos e torcemos e temos que trabalhar para que continue assim. Eu recebi do meu amigo João Teitelbaum, que foi presidente do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade e presidiu também, agora recentemente, um grande congresso internacional, o Congresso Internacional de Rotas de Integração da América do Sul, que procurou debater todas as questões de logística, de transportes que impactam a integração dos países da América do Sul, mas o João Teitelbaum manda uma correspondência para mim, fez um contato comigo, dizendo, em cima de comentários que fiz a semana passada, dizendo que realmente no Brasil falta uma política de planejamento maior para o transporte rodoviário, o setor de transportes como um todo. Ele diz que com o fim do GIPOT não surgiu nenhum órgão que pensasse no planejamento do transporte, né? E ele fala na ativação do CONIT. Mas vamos lá. O que está acontecendo no Brasil? Nós temos 60% de todas as cargas transportadas no Brasil acontecendo via rodovias, via rodoviária. Quer dizer, não tem a utilização como deveria ter e como existe em outros países da ferrovia, da hidrovia, para o transporte de cargas. Aqui, tudo praticamente acontece na rodovia, 60% das cargas transportadas. Em outros países, 60% das cargas transportadas são pela ferrovia. O Brasil, ao contrário, isso significa maior custo, isso significa maior poluição, isso significa menos segurança nas nossas estradas, né? E falta planejamento no setor de transportes. Quando o João Teitelbaum fala na extinção de um órgão que cuidava do planejamento e que esse órgão foi extinto e nada surgiu no lugar dele, é verdadeiro. Tá? E nós temos que fazer uma reversão desse quadro. Tem que haver mais investimento em ferrovia do que está havendo. Quando houve a privatização no governo Fernando Henrique da rede ferroviária federal, dos trechos de ferrovia, as concessionárias, aqueles que assumiram esses trechos, não cumpriram com o que tinham assinado, quer dizer, com os investimentos que teriam que ter feito. Então, o que tem que acontecer? Recuperar esses trechos de rodovia, retirar esses trechos de rodovia daqueles que receberam a concessão e entregar para outros. O que não podemos é ter a ferrovia abandonada como está no Brasil, tanto para transporte de passageiros como para transporte de cargas. As nossas estradas estão sucateadas. Quer dizer, o transporte de carga acontecendo tão fortemente em cima das nossas estradas faz com que esse transporte fique 1/3 mais caro pela situação de deterioração das estradas. 1/3 mais caro, só pela deterioração das estradas. E eu não preciso dizer o que representa isto também para a nossa logística e para o transporte de pessoas pelas nossas estradas, com toda a insegurança e com todos os problemas que nós temos. Então tem que haver uma reversão, e a reversão passa por mais planejamento no setor de transportes.